Sessão 237. Então bora pra sala branca. Demorou um pouquinho pra me conectar com a sala branca, mas agora eu consegui. Só falar uma coisa que eu acho interessante. Eu no meu ouvido direito eu escuto frequências, tipo assim, por causa da minha cirurgia, tipo, os acículos do ouvido, eles não estão inteiros, sabe? Então, às vezes eu ouço, às vezes não, é porque é intermitente, tipo, Hum. um zumbidinho ali, entendeu? Aí Uhum. enquanto eu tava me conectando com a sala branca, parece que ficou agudo, sabe? Ah, Eu achei sim, deu diferença. bem bizarro, porque tipo, eu consegui ouvir bem claramente, tipo, mudando a frequência, sabe? Uhum. Acho que eu nunca tinha prestado atenção nisso, sabe? O meu símbolo apareceu agora no chão, Uhum. mas ele não é mais um desenho 2D. Ele virou tipo um item mesmo, que eu posso pegar ele na minha mão. Tá, entendi. É interessante que eu tô fazendo lá, tipo, a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Tipo, eu tô com uma pirâmide de quartzo nas minhas duas mãos, que eu sempre uso assim, em sessão, mas não tem nada a ver com o meu símbolo, sabe? Mas eu tô lá da mesma forma, tipo, com esse item na minha mão. Agora me veio na cabeça a palavra híbridos. Daí automaticamente eu já penso em Sassanes, porque é o que eu tenho mais contato. Tá. Esse, esse item que tava na minha mão agora, tipo, eu não consigo explicar direito o que aconteceu. Ele saiu da, das minhas mãos e, tipo, tá voando no meio da sala branca e, tipo, tem um monte de painéis saindo dele. Tipo, meio Tá. que num octágono, sabe? Ele tá voando, daí ele tá como se fosse ele estivesse emanando ele no centro de um octágono e eu consigo ver, tipo, de pé vários painéis que estão emanando dele. Aí eu tô circulando pra ver, tipo, o que quer dizer isso, sabe? Aí eu tô pensando se são portais ou o que são. Sim. Eu tô vendo vários. Em cada painel, eu vejo, tipo, outro lugar lá do outro lado. Como se fosse uma porta Aham. mesmo, na minha frente. Daí do outro lado tem outra porta. Aí eu intuo dentro de mim agora que o Greta já me falando assim. Você que escolhe. Certo. Você tem algumas opções, né? Sim. Que estão sendo emanadas dos símbolos. Aí antes de escolher, eu, eu ia entrar em alguma assim e parei. E pensei por quê? Eu acho Uhum. tudo muito engraçado, sabe? Você chegou em alguma conclusão do porquê? Eu tô tentando entender o, o sentido da minha própria pergunta. Aí eu tô, tipo, tô entendendo aqui. Se tem várias possibilidades, por que eu escolhi essa e não aquela? Uhum. Entende? Eu tô assim. Sendo que eu poderia escolher as duas. É isso que tá passando dentro de mim. Sim. Aí olha que interessante. Eu tô vendo duas janelas, uma do lado da outra, e é como se eu estivesse entrando nas duas Ah. ao mesmo Uhum. tempo. É uma sensação bem engraçada que tá me passando, assim. Porque eu me sinto como se eu tivesse dividido, tipo, no meio. Eu tô me sentindo assim. Tá. Só que agora que eu percebo que eu tô nos dois lugares, eu não sou metade. Eu tô inteiro. Hum. Aqui e lá. Nessas duas que eu escolhi. Agora eu tô sendo. Tipo, tem gente me dando oi. De cada lado.
Caraca, tá. Calma lá. Tá muito estranho. Tipo assim. Agora, tipo, eu tô tentando entender. Porque eu sei que eu tô em dois lugares ao mesmo tempo. E as experiências são semelhantes, mas as pessoas que eu tô aqui vendo não são. Tipo, de um lado, eu tô vendo um humanoide, tipo, grande, um pouco maior que eu, com a face meio alongada, bem magro assim. E do outro lado eu tô vendo também um humanoide, mas bem mais baixinho, fenótipo tipo Grey mesmo. Eu tô perguntando assim, vocês são a mesma pessoa? Porque eu tô, tipo, achando muito esquisito, sabe? Aí a resposta é que, tipo, olha só, de um lado diz que sim, do outro lado diz que não. É bom, isso aí também é uma questão de percepção expandida da consciência, né? Pode ter gente que fala, não, não sou ele, mas tem gente que vai falar, não, eu sou. Eu entendo que eu sou ele. Aí eu tô perguntando agora, vocês, os dois são da Terra? Aí um lado tá falando um dia fomos. Aí o outro lado responde sim, esse é o nosso lar. Sabe? Mano, tá ficando interessante. Aí eu pergunto agora, quem criou vocês? Aí um lado tá falando, nós nos criamos. E o outro lado tá falando, aquele nos criou. Aí agora, Cara, aí agora eu tô tipo assim, visivelmente confuso, entende? Aí eu pergunto assim, pro, pro lado humanoide mais alto, você é uma ideia? Mas poderia ser uma pergunta que vai pro outro lado também. Aí a resposta que me deu foi tudo a ideia, mas eu estou aqui. sim. Hum. Aí parece que tem alguma coisa acontecendo agora. Eu falei que tava em dois lugares ao mesmo tempo. Aí eu tô sentindo tudo meio que tremer. E aí de repente eu senti que esses dois lugares. Vou tentar falar de outra maneira. O meu corpo, eu sinto dois corpos. Que eu tô ao mesmo tempo. E Uhum. de repente eu senti que eu tava só em um. E que essas duas portas que eu entrei, elas se transformaram em uma só. Aí eu tô vendo como se fosse na mesma janela. Porque eu tô em um só lugar agora. Eu tô vendo o Grey e esse humanoide alto. Eles estão um do lado do outro. Certo. Aí o mais alto fala, é isso que vai acontecer. Quando? Como? Aí Como eu tô, assim? aí eu tô perguntando isso o quê? Ah, eu entendi. Aí o humanoide mais alto só fala, isso que acabou de acontecer. Tá. Ele tá falando em relação ao quê? Realidade paralela. Tá. Tá, deixa eu entender. Ele tá falando justamente sobre aquilo que a gente tava conversando. Tá. Sobre E realidades paralelas. não é coincidência. Tá. A gente tá As falando realidades paralelas que são. de uma realidade paralela, vamos colocar entre aspas, boa, porque da perspectiva deles, não tem nada a ver com isso. Mas é tipo sobre um resgate, a ideia da criação de uma realidade paralela como resgate. É isso que a gente tá falando, né? Agora ele tá falando o seguinte, a palavra coexistência. Aí eu tô perguntando, mas vocês têm acesso a realidades paralelas o tempo todo? Por que que precisa fazer isso? Aí ele tá me falando sobre constituição de espécie e inconsciente coletivo biológico. Ele tá falando que isso determina caminho. Determina o caminho e a limitação, que é a razão pela qual eles têm essa questão de não conseguir ir para outras realidades.
Sim, mas também nós. Porque eu tô É. aqui perguntando pra ele o seguinte: o que que determina? Eu fiz uma pergunta bem complexa, eu não tô conseguindo traduzir pra mim mesmo o que que eu perguntei. Calma lá. Porque eu sei que quem tá falando com ele é uma versão mais expandida de mim. E eu parece Sim. que não dou muita atenção pra ou satisfação, entendeu? Pra eu agora. Uhum. Então, eu tô perguntando o que que impede cada um de seguir o seu próprio caminho. É isso que eu consegui traduzir do que eu perguntei. No sentido de Certo. tipo assim, eu tenho uma miríade de escolhas que eu posso fazer dentro do que a gente entende por realidade paralela. Eu tô perguntando o seguinte, o que que impede de me descolar da sociedade dentro das Uhum. realidades paralelas? Acho que entendi o que eu perguntei agora. Aí ele tá me respondendo assim: a biologia e a constituição da fisicalidade. Ele tá falando assim: você tem um corpo. Você é a maneira como eu tô traduzindo, entende? Você, de uma perspectiva consciencial, você não tem corpo e vê tudo o que pode acontecer. Sim. Mas você está em um corpo. E esse corpo, ele é determinado. Deixa eu tentar entender e traduzir. Ele é determinado pelo coletivo biológico, Como assim? tá? Eu não. Tá bem confuso de traduzir. Eu vou falar de outra maneira. Ele. Ele tá falando assim, que o inconsciente coletivo da humanidade, ele emana do corpo. E que Uhum. aquilo que eu tentei traduzir hoje tem a ver com isso. Mas que eu não compreendi totalmente a raiz do processo. Porque aquela foi a maneira que eu consegui entender naquele momento. Então eu tô perguntando, você pode me explicar de outra maneira? Uhum. Eu posso entender agora? Ele tá falando assim, o corpo físico origina o caminho. Tá. Aí eu tô perguntando o que que isso quer dizer. Ele tá falando de outra maneira. Ele tá falando que se as escolhas fossem feitas de nossos corpos sutis, a gente estaria se desligando de realidades paralelas o tempo todo. Porque em dimensões superiores é assim que acontece. Tá. Ah, tá. Quando ele fala corpo sutil, ele não tá falando perispírito imediato, assim. Ele tá falando corpos coletivos, é isso? Ele tá falando de 5D, Tá. ou aquele plano que a gente poderia compreender como não físico. Ele tá falando de corpo mental. Ele tá falando que corpo mental vê tudo Uhum. e experiencia tudo, Certo. mas o corpo físico não. Uhum. E o corpo mental, ele é originado pelo corpo físico. Tá. Então, não é bem o que eu tava achando. Eu ia até fazer essa pergunta agora. Se o corpo mental, ele seria já um corpo coletivo para isso acontecer, né? De você desconectar de algumas realidades. Mas nós temos dois corpos mentais, né? Um inferior e um superior. Acho que essa é a questão. Ele tá perguntando pra você o significado de coletivo. Ah, vou dar um exemplo assim. Vamos dizer que é, se as modificações fossem feitas diretamente no corpo sutil dele, ele teria problemas em outras realidades também, é isso? Por exemplo, outro fractal que nós vimos ali, ele poderia ficar sendo desconectado. É tipo isso? Acho que se ele der um exemplo prático, a gente entende melhor. Só um pouquinho.
Ele tá falando outra coisa. Ele tá falando primeiro Tá. que Hum. ele compartilha a consciência do outro, que é o mais baixo, que eu vou falar Grey. É como se este que acessa a consciência do Grey, né? Tem as chaves das gavetas mais acima, né? Ele consegue acessar energeticamente aquilo. E enquanto o outro talvez não tenha o mesmo nível de acesso, e é por isso que ele não tenha consciência de que eles são a mesma essência. Seria isso? Ele tá falando o seguinte: nós termos a mesma consciência é apenas uma perspectiva, Tá. porque Uma só existe perspectiva. consciência. Aham. Entendeu? É isso que ele tá me Não, falando. então aí. Tá falando a consciência. Ele tá falando só existe a consciência. E aí entra a questão dos corpos e do caminho, né? Porque a consciência moldada, né, em diferentes experiências, né? Limitadas ou não, são experiências. Sim. E ele tá falando que é o seguinte, que a consciência ela não tá no topo disso que você chama de Hum, sutilização. Ela é o tá, que origina a experiência, independente do tipo de corpo que você está utilizando. No nosso caso e do de vocês, ele está falando, nós utilizamos corpos físicos, mas esses corpos físicos originam mentes superiores que nós precisamos ter para a gente entender o caminho, tá, entendi. como biologia. Tá. Toda vez que há uma necessidade de encarnação, há também a necessidade de uma criação de uma mente superior que está atrelada a essa criação física. Sim, exatamente. Tá, entendeu? Mas assim, vamos falar de outra forma, ele tá falando. É como se da perspectiva da consciência, ela vê todos esses corpos verticalizados do que faz nós mesmos. Uhum. Mas o que origina essas instâncias mais sutis da ideia de ser humano é o corpo físico. Tá. E que a partir do momento que essa ideia está bem cristalizada na experiência, você pode, se quiser, descartar o corpo físico. Porque já se concluiu o processo. Mas não é uma necessidade, ele está falando. Tá. Porque nós somos consciência, ele está falando. Mas aí eu tô perguntando, mas se você tá falando consciência no singular, então como que isso, o que que isso significa para a individualidade? Ele tá respondendo que é uma questão de perspectiva. É uma questão de janelas diferentes. Aí eu tô bem confuso, claramente bem confuso com o que tá sendo dito para mim assim, porque eu não tô conseguindo entender essa questão da individualidade dentro do cosmos, entende? Uhum. Não ver se ele dá uma luz. Senão eu faço algumas perguntas para isso. Ele falou para você fazer as perguntas. Então a gente faz uma mais simples, só pergunta para ele, para que serve a individualidade? A gente É uma vai do pergunta início. interessante, ele falou. Ele tá falando o seguinte, que existe a consciência. E que se ela for ver um reflexo de si mesma, Hum. ela vê infinitas partes. Porque é ela vendo ela. Tipo um espelho na frente do outro. É. Só que ela, a consciência, é una. Mas o espelho que ela Uhum. vê
é formado no espelho, a imagem dela, o reflexo dela, é formado por infinitas unidades. Ah, eu entendi. Que bonita essa explicação. Tá, legal. Aí eu tô perguntando, mas eu como unidade do outro lado do espelho, não posso ver o outro espelho e ver uma coisa só? Aí ele falou que é exatamente isso. E que quando a gente passa de um corpo para outro, é exatamente esse processo que acontece. Mas o corpo não consegue entender o que significa isso. Essa experiência que aconteceu. Certo. Aqui ele tá falando do Gré. Ele tá falando assim, o seu mentor, quando ele morreu, na vida humana que ele teve, ele passou a ser a consciência. E todo mundo e todo mundo passa por isso. Mas nós temos a incapacidade em corpo de entender o que é o infinito. Então, nós conseguimos às vezes se lembrar de certas instâncias e a gente chama isso de mônada, e supramônada, etc. Mas isso é só uma perspectiva, porque em geração corpórea só existe a consciência. E a experiência, eu tô achando tudo muito bizarro. Ele tá falando que a experiência, ela só pode ser experienciada, entendeu? Por isso que o nome é experiência. Então, eu tô perguntando como assim? Ele tá falando que não tem como a gente não experienciar. Não importa a morte ou vida. Tudo vai ser da nossa perspectiva. Mas aí eu tô perguntando pra ele, mas se for assim, cada um é Deus. A geração do seu próprio corpo. Aí ele tá falando que a gente costuma dar nome de centelha divina. E centelha vem de cento também. Porque a gente tenta dar número ao que não pode ser numerado. Uhum. Que é a consciência. Os respostas são bem Sim. confusas, assim, sabe? Porque eu tô entendendo o seguinte. Então, em um determinado momento da minha experiência como consciência, eu compreendo que todas as pessoas que existem sou eu. E o que ele te responde? Vamos ver. Aí ele tá falando que aquilo que a gente chama de lei do Uno, que foi passado pra gente, é isso. Uhum. Certo. Ele confirma isso, na verdade, né? Sim. Tem uma coisa que ele disse sobre isso aí que me bugou e eu acho que tem a ver. Então vamos tentar ampliar isso. Ele chegou a dizer, se eu não estiver enganado, que a consciência não é o topo de todo esse processo. É isso mesmo? Não, ele tá falando que. Tá. É que ele tá falando assim: a consciência vê tudo. Ela vê aquilo que você entende como você, vê toda a constituição corpórea do que é um ser humano. Então, você, ele tá falando pra mim, eu sou um corpo físico, mas também sou um corpo astral, mental, e a consciência não tá no topo porque ela vê tudo. E ele tá falando consciência de um aspecto individualizado na ideia de eu que sou agora. Então é por isso que a gente tem projeção, por exemplo, seja astral ou física. Física não.
mental, ao contrário. Mental. É, projeção mental. Porque é o corpo físico que origina essas esferas. Mas a consciência vê todas elas. Então é um acesso. Uma pergunta interessante é: a consciência seria o que a gente entende por fonte? Ele falou pra você falar mais do que você entende por fonte. É complicado porque a fonte seria o que a gente compreende como a geração de todo o processo que existe. A sustentação energética de todo o processo que existe. Ele tá formulando uma resposta. Então veja só. Tá, Ele tá pensando vamos nós. bastante. Ele tá falando que sustentação energética é densidade e sutilidade, que não tem nada a ver com consciência. Hum. Então, tá vendo porque é bom perguntar? Porque tá. Porque assim, ele tá falando de outros, tipo, multiversos, entende? Uhum. E que existe Aí, aquela ideia de que Ah, não, calma que ele tá falando de isso. umas coisas assim. Hum. Aí eu tô perguntando, mas e aquela sessão que falou que a constituição do corpo búdico, ou que, pelo que eu entendi como corpo búdico, tava naquele multiverso que veio falar comigo Hum. aquele dia. Aí a resposta, olha só. É como se o que falou com você fosse a ideia de ser humano. E isso é gerado pela biologia. Caraca, mano. Tá. Ou seja, por você mesmo. Não. Ele tá falando que não depende só de mim. Que aquilo depende de toda a espécie humana, como coletivo do que a gente compreende como experiência Hum. num espaço-tempo. Tá. Eu tô entendendo o seguinte, que eu falei com um inconsciente coletivo da humanidade e ele tá falando que o corpo búdico, o que a gente entende como esferas mais superiores, esse é um lugar na verticalidade em que todos os seres humanos são um só. E é isso que Ra é, mas da espécie que ele um dia foi. Uhum. Tá. Será, porque não existe tempo nesse momento. Ai, tá muito difícil de entender. Ele falou assim que nós, como humanidade, nós estamos muito distantes desse universo ou multiverso arquetípico, porque é assim que é para ser humano. Uhum. Mas outras espécies de, por exemplo, híbridos como ele é, existe o entendimento que, olha, ele falou o nome da espécie dele, do que a gente consegue traduzir, anedo. Anedo. Tá. Aí, ele como espécie, ele tá falando bem assim, mas ele tá falando individualmente e coletivamente. A gente tem o maior contato com aquilo que é o corpo búdico que a gente chama, que na verdade é o coletivo da espécie. É, porque isso não pressupõe que a gente teria uma mesma essência. Ele tá falando que o que você tá falando de essência é aquilo que origina, mas fomos nós que originamos. Hum. É a experiência que origina aquilo que nós compreendemos como corpo búdico e corpos mentais e o astral.
E aquilo que a gente compreende como paralela pode ser acessado dessa forma. E que outras experiências da Terra originam esse corpo búdico. E que ocorre uma cisão quando um conjunto de experiências do multiverso da Terra compreende que aquilo que é o inconsciente coletivo naquela colmeia não é suficiente para si. Então ele decide partir o que a gente entende como corpo búdico e ter uma experiência própria. E ele tá falando de Grace nesse caso específico. Aí eu perguntei assim, para ser bem claro, os Grace têm um mesmo corpo, o mais sutil possível que a gente entende. Nesse mundo arquetípico, eles têm o mesmo corpo búdico que nós? Ele falou que não, porque houve essa cisão e que agora abriu uma janela para explicar o que eu vi no começo, que Tá. aquilo que aconteceu, que voltou. E ele tá falando que isso é possível porque é tudo questão de perspectiva. E chegará um momento que a nossa espécie, naquilo que a gente compreende como tempo, absorva essas experiências que a gente entende como híbridos ou Grace, para que um caminho seja trilhado. Que é o caminho. É o que ele tá falando. Por isso que ele falou de caminho. Ó, Assim, eu tô falando pra ele assim, tá cheio de ponta solta nessa comunicação. Ele falou pra não se preocupar que isso é uma perspectiva do corpo físico. tá. Então, vou tentar dar uma luz nisso aí. Como pedir ajuda dele para isso aí. A gente tem duas questões aqui. A primeira é que, enquanto mônada, que é a consciência, né, vamos dizer assim, nós entendíamos que a nossa essência, alma, espírito, o que a gente quiser chamar nome, que a gente quiser dar, é ligado a essa mônada. Então, os corpos, de repente, seriam vinculados individualmente a cada mônada de cada um. E é por isso que eles seriam coletivos lá em cima, porque vai subindo, né? E conforme sobe, a gente vai usando o mesmo corpo. Nós somos fractais de uma consciência. Mas o que ele está falando aqui sugere que as raças têm o guarda-chuva do corpo e não a consciência. Mas então, a ideia, como é que a gente entende isso? Os corpos estão ligados à mônada e à consciência ou estão ligados à raça? Pode, de repente, desambiguar. Pode ser que a gente esteja chamando de corpo búdico, não é exatamente corpo búdico, mas tem uma funcionalidade igual. Pode ser um problema linguístico, entendeu? Por isso que a comunicação passada não deixou falar algo diferente, entendeu? Do que era pra ser passado. Não foi ele que falou isso, foi o... Eu tô sentindo que foi o Gray. Da sessão do arquétipo, que não deixou falar corpo búdico, ele falou dimensões mais sutis. É verdade. Tá, ele tá falando assim, que corpos são coletivos dentro dessa fractalização da consciência. Então existe corpo humano, e isso gera, dentro da coletividade do que a gente entende como humano, os corpos de dimensões mais sutis. E existe sempre modificação. Tá. E aquilo que eu tô perguntando assim, ok, mas como seria da perspectiva dessa dimensão mais superior do que a gente pode chamar de corpo búdico? Aí ele falou
ao invés de ser inconsciente coletivo, aí seria um consciente coletivo. E ele pensa assim como qualquer manifestação de corpo. E ele entende que ele tem individualidade, mas que a gente não compreende como é essa perspectiva. Porque se é difícil pra gente entender o que nós éramos quando nós éramos tudo, também é difícil pra entender nós, ou o que aquilo é, que tipo de experiência que tem, nessa dimensão que poderia ser mais superior de todas do que o ser humano gera. E que o caminho, e ele tá falando a palavra programado, é que, da perspectiva do que ele já compreendeu sobre essas diferentes esferas superiores do corpo, é que a gente olhe para esses corpos híbridos ou greys e compreenda que não é o diferente, mas somos nós, como experiência originária. E aí, o arco consciencial dessas esferas mais superiores, ele termina porque é como se elas se englobassem em si mesmas. Esses conscientes coletivos de cada espécie. Tá. Aí ele tá falando de sétima raça humana. Eu não sei o que isso significa. Mas ele disse que você sabe. Sim. Que não é bem o que foi passado já. Mas tem a ver com essas manifestações mais superiores da sutilidade corpórea. Tá. É muito A minha cabeça complexo. tá doendo muito. Tipo, eu tô sentindo dor de cabeça mesmo, sabe? Tipo assim, tem que ouvir tudo de novo e a gente tem que falar com ele outra vez. Tem uma coisa que eu tenho dúvida aqui. Olha só, quando a gente fala de fonte, a gente entende que ela gera, tanto energeticamente quanto, de repente, consciencialmente, porque muitos falam que a fonte somos nós mesmos, é a fonte que experiencia, né? Que nós somos a própria fonte em nível consciencial. Então, de repente, o que a gente entende por fonte são coisas distintas. É isso mesmo? Porque a consciência é uma coisa, a geração energética é outra. Me pareceu isso, né? Sim. Porque ele tá falando assim, fonte de uma perspectiva daquilo que, do conhecimento que é embutido ali, da perspectiva de uma fonte, é como se ela entendesse a manifestação corpórea de todas as dimensões de milhares de espécies diferentes. Que é a ideia de a consciência. Uma única. Não, ele falou que não, porque a gente às vezes usa fonte, tipo, tendo uma ideia como se fosse um disco rígido de né? gravação de informação. Sim. Ele tá falando que registros acásticos são diferentes perspectivas da consciência em relação aos milhares de espécies possíveis naquilo que a gente pode compreender para a gente conseguir acessar aquela determinada informação, e que isso é sempre modificado e depende de quem está acessando. Certo. Eu passei o que foi falado, mas eu não entendi muito, porque eu tô bem perdido já. A gente vai ter que ouvir de novo, porque tem coisa pra gente extrair daqui que a gente não conseguiu. E tem barreiras nossas também, entendeu? A gente tem barreira, coisas que a gente estabeleceu como certo, entra aqui no meio agora e faz a gente não pensar primeiro no que está sendo dito, faz a gente pensar primeiro, mas isso não é aquilo? E isso aí já ferra muito o entendimento. Então tem que ouvir de novo. Olha o que ele falou. Hum. Que ele tem o entendimento dele. E os termos, nós que temos que desenvolver. Porque a terminologia serve para nós. E isso não vai ser dado por ninguém. Ele tá falando.
Porque nós desenvolvemos uma terminologia nossa e vocês estão fazendo isso também. É. E isso fica a critério de vocês, ele falou. Uhum. Como vocês gostariam de nomear. E é por isso que existem tantas visões diferentes e ele tá falando até mesmo de religião nesse momento. Sim. Entre nós. Porque outras espécies por aí, elas tendem a. Ele tá falando o seguinte: tende-se a ter uma conexão maior com essas esferas mais sutis do corpo. Mas a humanidade, ela tá separada por que quis. Tá. Porque é uma experiência que quis ser entendida. Que nós, como um ser humano, não somos outros seres humanos. Mas que a espécie dele entende que a coletividade gera um. É. Eu ainda tô um pouco bugado com esse negócio da raça. Da gente ter um corpo que seria a consciência coletiva da raça. Ela é a resultante, como que se forma o que seria a Ra, por exemplo? Como é que se forma isso? Ela Mas que é. assim, ele tá falando assim, por descarte de corpos, mas que antes dos corpos serem descartados, ela já era. Tipo, ela também era. Ela também é, É, entende? é. Mas ele tá falando especificamente sobre a constituição disso que a gente entende como Ra, que na sociedade deles existiu um, uma tendência muito forte de identificar o outro como sendo você mesmo. E ele está falando de integração e separação. Então, dentro Uhum. do progresso social daquela biologia, foi decidido uma unificação da experiência. Hum. Porque você compreende o outro membro da tua espécie como sendo, e você mesmo, se como sendo uma coisa só. Sim. Mas que a experiência humana, ela é uma das mais separadas que existe, pelo que ele conhece. Então, o próprio corpo coletivo, vamos chamar de coletivo, da raça, também vai se compreender como individualizado, porque ele é um reflexo do que a raça é, Sim, mesmo que ele não seja, porque parece ser esse o caso. Ele não é, porque ele é o conjunto, mas ele se entende como individualizado, porque ele é um sim, reflexo. exatamente. Mas depende também da experiência de quem tá embaixo, vamos dizer assim. Porque não é bem Uhum. assim na perspectiva da consciência. Mas se quem está experienciando um corpo físico e separação decide continuar dessa forma, é como se aquele coletivo continua a existir, mesmo que você passe para outra experiência em outro tipo de corpo. É, E ele então, está falando do meu mentor, por exemplo. sim, que o Grep foi humano, mas hoje ele está em outra raça, né? Mas ele está querendo dizer que há uma fusão de almas, ou há uma espécie apenas de, como se essa consciência fosse apenas um armazenamento, um campo acástico, entendeu? Se, Diferença? ele falou que sim, mas existe, tá ali como experiência em algum tipo de corpo que o ser humano origina.
A E que resultante. ele entende que Hum, dentro da perspectiva da consciência, ele é uhum, individualizado. Entendeu? sim. Mas ele seria um resultante acástico de tudo que rolou aqui, mas com vida. Ele tá pedindo para definir vida. Então, é isso que é o grande. Quando vamos definir vidas da seguinte maneira: a gente está aqui de passagem, isso que a gente entende. A gente sai, o Gregory vai e encarna. Hoje é um Sassani, mas ele era um humano. A gente tende a achar muitas vezes que é uma migração de espírito, sai daqui e vai para lá. Quando a gente tá. O que eu tô querendo clarificar aqui é: existe ali este corpo coletivo humano, e foi falado do desencarne, né? Que ele é gerado conforme for tendo descarte. O que era o Gré hoje compõe aquela consciência coletiva também? Sim. É uma cópia Do que ele tá falando? da consciência, porque assim, ele está em dois lugares ao mesmo tempo, Sim. tá? Então, naquele E ele caso, tá falando assim, aquilo que a gente chama de lembrança ah, tem a ver com isso. E ele disse assim, tô achando que eles se conhecem. Ele tá falando assim, o Gré, é, mesmo como Sassani, ele tá conectado com a ideia de ser humano. Porque a hum, experiência que ele entende como passado tá lá agora, uhum, dando forma a esse consciente coletivo. E a perspectiva dele é uma conexão, mas com aquilo que na experiência dele tá no passado. Ele tá falando que existem determinadas biologias sendo desenvolvidas. Ele tá falando de híbridos hum, que permitem aquilo que a gente entende como lembrança, ao mesmo tempo entender todos os corpos que a gente teve como fractalização aqui na humanidade. Na Terra ele tá falando, mas na humanidade ele tá falando também. Porque ele tá falando do coletivo de espécie, ele não tá falando da Terra como se fosse só nós. uhum, Então, esses híbridos, eles têm uma conexão muito forte com aquilo que é ser humano, que é esse corpo búdico, você pode dizer. Mesmo que eles sejam de outro, porque é aquilo que a tá, gente compreende como memória da nossa progressão ionádica, ele tá falando, para você entender. sim. Você não pertence mais àquela linha de aprendizado, mas você se sente ligado, conectado a ela. E por causa do que essas espécies de híbridos criam para si mesmos como manifestações mais sutis de existência e esse contato com o que a gente entende como experiência passada, esses híbridos eles tendem a fortalecer uma convergência. Meu Deus, eu tô com muita dor de cabeça. Tipo assim, Não, a gente tem que parar já já. ele tá falando assim, uma convergência daquilo que se entende como espécie. Eu tô pedindo pra ele que eu tô falando que não sei se vai dar mais, A gente vai parar mesmo. É bom. porque eu tô com muita dor de cabeça. Ele tá falando É, que se precisar ele retorna. muito importante. Ele tem um nome, a gente só pegou a raça.
É isso que eu tava perguntando pra ele agora. Uhum. Ai, por que eu tô confuso? Ele tá falando assim: eu tenho uma manifestação de individualidade, mas pra facilitar contato com aquilo que nós somos, ele só tá falando e traduzindo pra nós o nome da espécie, porque eles querem que nós nos conectemos com eles, mas não com um ou outro. Então ele prefere fazer assim. Tá. Vamos estudar. Ele tá se despedindo agora e o Gray tava o tempo todo do lado, tá? Uhum. Só pra Beleza. deixar claro que ele tava ali aprendendo. É, né? Pode crer. Ele tava entendendo aquilo tudo também. Então agora eu voltei pra sala branca e o meu símbolo tá no chão. Agora como item tridimensional. Hum. Uhum. E eu tô entendendo agora que o que eu fiz é uma projeção mental. Sim, entendi. Tá, agora tá. Você me dá um segundo, eu vou no Voltou, né? banheiro. Nossa. Tá, beleza. Tipo Será que assim, eu paro a gravação? acabou tudo. Acabou a Tá. Então vou parar enquanto você comunicação. vai lá. Beleza. Tá bom.